Gênesis, por onde começar? A gente vai falar sobre como escolher tema e gênero, ferramentas para organizar ideias, pesquisa de público-alvo e estudar o mercado. Ó, o númerozinho do lado para vocês não se perderem. Por onde começar? Como escolher tema e gênero? Reflita sobre o que você ama escrever ou ler, pense na mensagem ou emoção que quer transmitir, e aí aqui eu trouxe algumas variedades. Por que isso aqui é importante? Se vocês pesquisarem hoje, tem várias receitas de bolo de como escrever um livro perfeito. Tanto é que quem aqui for leitor tipo de romance, ou então de romance do BookTok, que é uma rede social que tem bastante material, vocês vão ver que é muito comum você ler um livro e aí você fala assim, se você gostou de tal livro, você vai gostar de tananana. E são livros muito parecidos porque eles seguem já uma receitinha. E isso não é diminuindo essas leituras, mas é para vocês entenderem que existem regras de sucesso que você pode seguir e eu não sei fazer essa regra não, então talvez alguém esteja ensinando, mas o mais importante, na minha opinião, para o seu primeiro livro é escrever sobre algo que você ama. Porque você vai passar um tempo em cima desse livro. Você não vai escrever ele em 2 meses, não vai ser em 5 meses. Você vai ter que sair em lugares e falar sobre esse livro. Não é tipo assim, terminei. Se vira livro, agora você vai se vender. Você vai ter que vivenciar esse livro. Então é muito importante que seja sobre um tema que é relevante para você. Eu escolheria isso para o meu primeiro livro. Sobre a mensagem, sobre a emoção que você quer transmitir, isso é importante também porque os livros, os quadrinhos, os filmes, as histórias, as músicas, elas repassam uma mensagem. Então, às vezes, você vai escrever uma coisa que não repassa exatamente aquilo que você queria. Então, é uma estratégia que você pode colocar. E aqui eu cito 4 exemplos. Por exemplo, eu quero escrever um romance, mas você tem que afunilar mais. Tem vários tipos de romance. Eu citei aqui 4, ó. Amor jovem, aventureiro, aquela coisa. Eu te amo, e aí você fica apaixonado, desesperado, mas eu não posso te ter. Amor jovem, aventureiro. Amor na melhor idade, quase não se fala, mas tem um filme que lançou, que até ganhou, acho que Oscar, alguma coisa assim, há pouco tempo, que é o amor maduro de 2 pessoas que já são idosas ou então que têm mais idade. É um tema muito diferente, então vai chamar a atenção. Amor em meio a uma guerra de ficção, ou seja, é romance, é fantasia, mas tem um conflito, tem uma intriga. Então, eu amo essa pessoa, mas será que ela é do exército inimigo? Será que é um enemies to lovers? Será que eles se conheceram numa taberna? Tá vendo que tem muitas coisas para você se aprofundar? E por último, amor tranquilo no quintal de casa, que é o meu favorito. As pessoas dificilmente falam sobre o amor como ele é depois de anos de casamento. Então é tipo assim, tem aquela chama, aí tem... se encontram e viveram felizes para sempre. E acabou. Não. A gente tem aí um dos melhores filmes de todos os tempos, que é Shrek 1, 2 e 3. E Shrek mostra justamente como que o casamento a longo prazo, o amor, ele é construído a longo prazo. Nós temos vários casais aqui e isso é muito importante de falar. Então, por que não falar do amor tranquilo, do amor no dia a dia, como que ele é construído, como ele é apaixonante. E eu coloquei até uma fotinha, ó, que eles também são mais velhos, eles estão tipo numa feira. Então, será que esse romance aqui ele é regional? Será que essa feira aqui não é a feira da 304? Será que esse casal aqui, na verdade, não é seu tio e sua tia, que você nunca reparou que tinha uma história maravilhosa? É uma coisa que a gente pode pensar. Então, você escolhe o gênero e você vai afunilando. Sobre o que eu gostaria de ler? E nisso você começa a ficar atento ao seu redor. Então, às vezes você vai escrever sobre o seu colega de trabalho. Às vezes você vai escrever sobre os seus avós, você vai escrever sobre seus pais, você vai escrever sobre sua melhor amiga, você vai escrever sobre alguém que está próximo de você. O olho do escritor, ele está o tempo todo atento para ver aonde que vai nascer uma nova história para que eu escreva. Então você percebe que você é mais uma ferramenta da escrita. Ela flui através de você e isso é muito legal. Ferramentas para organizar ideias, mapas mentais e fichas. Minha primeira dica é anote tudo, escreva tudo, toda ideia, tudo. Eu coloquei aqui, acho que eu nem coloquei ali, mas tipo assim, a minha principal ferramenta para escrita é um grupo no WhatsApp comigo mesma. Por quê? Eu tenho 2 WhatsApps e às vezes um tá logado no computador, outro não tá. E aí eu tenho esse grupo comigo mesma, e aí toda vez que surge uma ideia, tipo, eu vejo uma flor, e aí eu penso, nossa, essa flor pode representar não sei o quê, eu vou lá e escrevo. Escrever uma história sobre nananã. Esses dias eu imaginei uma história de suspense
onde vai narrando a história de um personagem, você não sabe o que ele é, e só quando chega no final da história você descobre que ele é um morcego. Nada a ver com nada. E eu tive essa ideia num dia que a gente estava na varanda de casa e eu comecei a ouvir aqueles barulhinhos de morcego. E aí eu pensei, cara, seria sinistro escutar a história do ponto de vista de um morcego, que coisa louca. E o leitor ia saber só no final da história. Então as ideias elas vêm de uma maluquice às vezes e dá uma coisa divertida. Então anote tudo, se aprofunde nos personagens ou na narrativa para você conseguir construir essa história direito. E aqui tem uns exemplos, ó, pasta no Pinterest para os personagens e ambientes. Eu tenho uma pasta enorme daqueles primeiros 3 livros que eu coloquei, de tudo. Esses dias a gente entrou, faz tempo, no Tia Shop, e aí o banheiro desse lugar, desse Tia Shop, ele tem um design todo diferentão. O que é aquilo? É tipo colonial? Eu não sei nem como é que é, mas é tipo, tem molduras, ele é verde por dentro, tem uma luz diferente. E quando eu entrei, falei, eu vou colocar esse banheiro no meu livro. Uma sensação de riqueza tão grande que até o banheiro, ele é um lugar bonito. Isso tudo você vai anotando essas ideias. Caderno de anotações, o bom e velho caderninho de anotações. Talvez você não tenha facilidade com Pinterest. Que diabo é Pinterest, né? Todo mundo sabe o que é Pinterest? Sim. Tá. Se alguém não sabe, é uma rede social só de fotos e referências. Então você faz pastinhas juntando essas referências e você tem acesso a tudo lá. Playlist de músicas. No meu livro, eu coloquei, no final dele, ele tem uma playlist de músicas aqui, ó, que são as músicas que eu ouvi enquanto eu estava escrevendo. E todas as vezes que eu vou desenhar, por exemplo, eu estou no processo de escrita do livro 2, da continuação desse aqui. Quando eu vou desenhar, eu volto nessa playlist. E as músicas, elas têm um poder muito grande, que é de você voltar naquela vibe, naquela concentração, naquela sensação. Então, enquanto eu escrevia sobre a viagem espacial que tem no livro, eu escutava a trilha sonora de Interestelar, que é sobre viagem no espaço. A música tem um poder muito grande. E aqui eu tenho algumas ideias de apps, para caso você nunca viu um aplicativo para organizar ideias. A gente tem aqui o Notion, o Story Planner, o Evernote e o Trello. O Trello eu acho que é o mais fácil desses todos. Mas para que serve isso? Caso você seja alguém que é mais da tecnologia, você consegue mudar as coisas de lugar para planejar a ideia. O principal de tudo aqui é planeje de forma geral e monte o esqueleto da história. Depois vá ajustando ao longo da escrita. É muito importante você saber aonde que sua história começa, por onde ela vai passar e onde ela termina. Mais pra frente a gente vai ver sobre as estratégias de escrita, tipo a jornada do herói, que é muito famosa, o pessoal fala muito. Então, por exemplo, você quer fazer um plot, uma reviravolta na sua história de fantasia, de alguém morre e ressuscita, alguém some e depois volta na história. Se você não planejar direito, vai ficar a coisa mais esquisita do mundo. Então, você já faz o esqueleto da história. Aparece o personagem tal, aí acontece um conflito, tem uma batalha, momento final, a companheira dele vai morrer, ele se joga na frente, morreu. Passam-se 150 anos e aí ele volta. O que aconteceu com ela? Entendeu? Você já começa a criar a história desse jeito. Pesquise o seu público-alvo. Quem leria o seu livro? Idade, gênero, preferências, redes sociais e hábitos de leitura. Isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, essa aqui foi a primeira edição do meu livro. Se vocês lembram, quando eu mostrei lá meu rostinho com os 2 livros, essa capa aqui já estava assim, ela já estava retangular. Por quê? Uma coisa que eu não sabia, para começar, né? Isso aqui é um livro em quadrinhos, de ficção científica, que tem um contexto regional. E todos os quadrinhos, eles são quadrados. Porque quando eu fiz, a minha ideia era ir postando nas redes sociais para as pessoas acompanharem, igual eu estou fazendo meu Webtoon agora. Só que eu fiquei com vergonha de fazer isso, porque eu achei que ninguém ia gostar e eu fiquei com medo de alguém roubar a minha história, porque eu ainda não sabia como é que registrava, tarará. E aí, o que aconteceu? Eu fiz metade do livro quadrado. Aí a editora chega pra mim e fala, Ana, quadrado, o livro é caro pra caramba, a gente vai ter que fazer num formato retangular. Olha o tanto de espaço que eu perco aqui. Então, as imagens dos quadrinhos, elas iam ter que diminuir drasticamente. Eu não tinha noção disso, gente. Meu mundo acabou. Eu falei assim, não, agora eu vou publicar meu livro, metade do livro pronto. Mentira, o livro estava quase todo pronto, estava faltando poucas páginas. Então, assim, por que também, além de ser caro, por que esse formato não é legal? Formatos grandes geralmente estão associados a livros infantis. E meu público-alvo não é infantil.
ele é juvenil, ele é uma HQ, ele tem detalhes na ficção científica, assim, não é que é público adulto, mas ele não é exatamente para criança. Só que quem olha, vê desenho, quadrado, colorido, é para criança, vou levar para meu sobrinho, entendeu? Então, se você não estuda o que o teu público-alvo entende, você não vai conseguir comunicar aquilo que você quer. Isso é muito importante. Como é que eu descubro qual é o público-alvo que eu quero alcançar? Aí eu botei aqui 4 ferramentas. Primeiro, TikTok. Você vai ter opiniões rápidas e em vídeo. Então é muito mais fácil de você pesquisar. Sem falar que hoje a maior comunidade de leitores, eu acho, né? Fonte às vozes da minha cabeça. Mas pela minha experiência, a maior comunidade de leitores ativos criando conteúdo é no TikTok. Tanto é que tem aquele termo BookTok, que é a galera que lê livros e posta as coisas lá no TikTok. ChatGPT, gente, olha, não vamos entrar no termo de inteligência artificial, eu tenho várias questões, mas eu acho que a inteligência artificial, quando ela vem para somar, para editar, para agregar, para democratizar a informação, ela é super válida. E o ChatGPT ele faz isso muito bem, porque você escreve lá: oi chat, meu nome é fulano de tal, eu tenho 85 anos, eu quero escrever meu primeiro livro e eu quero que seja um livro de poemas. O que eu preciso saber para o meu livro chegar melhor? O ChatGPT vai responder com educação, como se fosse uma pessoa. E às vezes, para você encontrar essa informação na internet, ela está crua. Então é um site com fundo. Ele não está conversando com você, não é um chat, entendeu? Então, nesse caso, se você quer uma resposta rápida, eu não acho que assim ele mata a criatividade, mas ele te ajuda a criar mais. ChatGPT. Vocês vão ver que ele vai aparecer o tempo todinho aqui nas pesquisas. E YouTube é um lugar onde as pessoas postam resenhas mais complexas, mais longas. Então, se você quer ouvir mais profundamente sobre um livro, joga lá no YouTube. Às vezes você vai demorar 1 semana, 2 semanas, 1 mês para ler um livro, mas lá no YouTube tem resenhas literárias, mais rápidas, em, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. E o Twitter para opiniões diversas e sinceras. Por quê? O Twitter é um antro de caos. Ele é uma rede social que ela é usada principalmente pelo público jovem. Lá tem um limite de caracteres de, acho que são 140, alguma coisa assim. Então as pessoas não se explicam muito não. Se elas odiaram, ela fala: nossa, eu li esse livro da Anne e eu achei uma porcaria. E ela vai lá e fala mal e desce a lenha, papapá. E qual que é a parte boa disso? Comunicação rápida, comunicação simples. Odiei. Por que você odiou? Aí tá lá falando: livro colorido, eu achei que era uma coisa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não entregou o final. O que aconteceu? Pronto. Às vezes a reclamação vai ser o seu maior aliado. É uma coisa que ajuda muito. Estude o mercado. Essa parte é chata, pelo menos para mim. Lembrando que aqui eu tô falando bastante sobre publicação independente, que é você que está escrevendo, pensando em todas essas coisas. Se você vai para uma editora grande, que geralmente é uma editora que trabalha desde da criação até a impressão, você já tem algumas áreas dessas administradas por outras pessoas. Mas eu entendo que se os livros não são acessíveis hoje, escrever um livro é menos acessível ainda. Então é uma coisa que geralmente é caro, você tem que saber escrever muito bem, fazer as coisas muito bem para não depender de um assessor, de uma outra assessoria, e você não tem lucro não. Então assim, se você está aqui trabalhando, você sabe que você já é muito rico, porque você está disposto a gastar dinheiro e tempo sem necessariamente receber um retorno. Pelo menos eu acho isso. É um retorno mais pela produção cultural, pela alegria de construir algo que vai durar mais do que você. E para mim isso tem um valor que é eterno, de verdade. Mas aqui a gente tem algumas observações. Primeiro, leia, leia e leia. Veja livros semelhantes aos seus. Se você quer ser um escritor, você tem que ser um leitor. Então, você quer escrever um quadrinho, você tem que ter lido pelo menos uns 10 quadrinhos. Se você quer escrever um romance, você tem que ter lido pelo menos uns 20 romances. É assim, você tem que ler. Ah, eu não gosto de ler. Audiobook. Entendeu? Audiobook. Você vai estar aí escutando o livro. Mas é importante porque, eu vou falar mais pra frente aqui, mas eu trouxe alguns livros de referência. Inclusive tem o da Alice, gente, ela é escritora, está aqui. O livro dela de referência, olha que chique. Então, assim, eu trouxe alguns livros de referência e vocês vão ver que quando vocês leem bastante, você já começa a observar algumas coisas. Então, você está escrevendo e você percebe quando seu capítulo está muito longo, você percebe quando a sua escrita está enfadonha,
Por exemplo, aquele primeiro livro, que eu coloquei, As Crônicas de Aendon, quando eu comecei a escrever, ele estava tudo errado. Eu voltei a ler, eu falei, caraca, isso aqui ficou legal, eu quero incrementar. Quando eu terminei de escrever tudo, eu percebi que, tipo, para 3 pessoas que eu dei para ler o livro, as 3 empacaram no tal do capítulo 3 do livro. Aí eu falei, não, então tem alguma coisa errada, esse capítulo 3 está ruim demais, vamos ter que fazer de novo. Por que isso? Às vezes é porque a escrita está enrolada, às vezes na sua cabeça fez sentido, mas quando você escreveu, não deu certo. Então, quanto mais você lê, sua visão já fica aguçada ali para entender. Observe as capas, as descrições, as editoras, as resenhas. Então, aqueles livros que eu coloquei, tem um personagem assim meio de costas, enigmático, você não sabe se é o herói, se é o vilão, será que ele é as duas coisas, será que ele é uma coisa e vira outra coisa? Sei lá. Da onde que vem isso? Das capas de Harry Potter, de Fallen, de Crepúsculo, de trocentas capas de livros que você já viu, que funcionaram muito bem e que tem a capa desse jeito. Aí aqui a gente tem ferramentas de pesquisa. E-Livros, que é uma plataforma que tem livros digitais em PDF, em EPUB. Nós temos também, eu botei aqui a Biblioteca Nila, que é uma biblioteca de acesso, onde você pode pegar livros emprestados, ler lá mesmo. Scoob, que é uma rede social para leitores, uma rede social só de livro. Então você chega lá e fala, eu estou lendo tal livro. Aí quem gosta do livro vai lá e comenta. Eu amo Scoob. E de novo, o ChatGPT. Olha ele ali. Então se você tem uma dúvida, quero escrever um livro infantil. O que eu preciso saber? Aí o chat fala, seu livro tem que ter no máximo 40 páginas. É bom que ele tenha de 20 a 30 centímetros, seja quadrado de 20 a 30 centímetros. Porque aí, esse livro aqui é para contação de história, vamos supor. Quero contar a história. Vocês estão vendo os desenhos? Mais difícil, né? Porque tá pequenininho. Ele tem 20 por 20 centímetros. Agora, se é um livro de contação de história assim, viu que quem está lá atrás consegue ler? Porque ele foi feito para isso, entendeu? O livro da Alice... Ai, Alice, eu te amo. O livro da Alice tem estratégia, então ele tem um design que lembra isso, ele tem uma escrita que lembra isso. É para uma mãe pegar o livro e falar assim, filho, hoje a gente vai ouvir aqui a história que o vovô Manuel está contando. Ele é para contação de histórias. Esse aqui não. Esse aqui ele foi feito para você ver assim, para você olhar, tem detalhe, tem muito detalhezinho que não dá para você ler de uma vez. Eu fiz com esse objetivo, mas quem disse que eu sabia que meu público-alvo não tinha nada a ver com o negócio de formato quadrado? Gente, não, conversa fiada. O ChatGPT, então, vai saber te orientar melhor sobre isso.